Antes de nós passarmos a palavra ao pastor, a temática, ela vai estar aí inserida na página de número 51 do nosso livro de apoio, Como Conquistar Alunos através de uma Gestão Eficiente, no livro de apoio, na página de número 51. Nós vamos fazer mais uma oração, e após esta oração vamos passar a palavra ao pastor, que vai ter esse tempo para fazer a exposição dessa temática, da palavra do Senhor a todos nós. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos bastante felizes de estar mais uma vez nessa querida igreja. Como o pastor disse, Deus tem permitido outras ocasiões de nós estarmos aqui e preparou agora essa rica oportunidade. Eu digo rica oportunidade porque o que está acontecendo aqui desde a quinta-feira, o nome é investimento. Os irmãos concordam com isso? Amém? Investimento, um investimento que tem certamente o seu retorno garantido. Investimento na área do ensino, da gloriosa palavra de Deus. E eu tenho uma notícia maravilhosa nessa tarde. Ela continua sendo viva e eficaz. Ela funciona. Glória a Deus. Nós estávamos no período anterior ali na faculdade, em Anhanguera, onde tivemos a participação ali junto à área dos adolescentes, os professores dos adolescentes, e agora vamos prosseguir aqui dentro de uma temática também muito importante. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida do pastor Tarcísio de Abreu, agradecer o carinho da recepção costumeira, também o pastor Sérgio Bernardes, agradecemos o carinho da recepção mais uma vez, e eu trago aos queridos pastores e também a toda a querida igreja um forte abraço do nosso pastor presidente, o pastor Paulo Roberto Freire da Costa. Nós servimos a Deus, como o pastor mencionou, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Campinas, e nós trazemos aqui o forte abraço do nosso pastor. É importante andar debaixo da bênção de Deus e debaixo da bênção daqueles que Deus colocou sobre a nossa vida. É muito perigoso aquelas pessoas que dizem assim: o meu negócio é com Deus, não é com o homem. Isso não dá bom resultado, porque quando Deus quer abençoar é o homem que ele usa, e quando ele quer punir é o homem que ele usa também. Então isso é constituído por Deus, e eu menciono isso também, e esta saudação, para chamar a atenção para uma coisa bastante interessante. O que é? A Bíblia não diz que nós somos apenas vencedores, mas que nós somos o quê? E você já parou para pensar por que nós somos mais que vencedores? Uma das razões é que no mundo, para um ganhar, o outro tem que ir. No reino de Deus, como funciona? No reino de Deus, a minha vitória é a tua vitória. E isso, em relação à igreja, a vitória da igreja em São Bernardo do Campo é a vitória da nossa igreja na cidade de Campinas. Nenhum de nós está construindo o próprio reino, estamos construindo o reino de Deus. Glória a Deus. Também bastante alegre estar junto deste amigo, o pastor Tiago Rosas. Tivemos a oportunidade de nos encontrar aqui, já conhecemos de forma mais à distância em relação ao trabalho semelhante que desenvolvemos, e tive a oportunidade de pegar um restante aqui, um finalzinho, mas louvo a Deus pela vida dele, um instrumento que tem sido nas mãos do Senhor. Nós temos um conteúdo que, se os irmãos olharem para a página 51, no livro, o conteúdo inicia na página 51. Nós preparamos em forma de slides. Aqui está aparecendo o slide. Se os nossos companheiros que estão na técnica puder colocar desde o slide número 1, e nós vamos ter no slide número 1 algumas considerações iniciais, e aquelas considerações são bastante importantes, se for possível. Eu vou fazer aqui uma introdução. Muito bem, isso mesmo, a partir desse slide, pode passar para o próximo, por favor. Os irmãos, aqui, irmãos, o que está aparecendo na tela para os irmãos, e até para dar uma justificativa, aqui estão dois dos nossos livros. Nós temos um livro, Uma Família Segundo o Coração de Deus, porque minha esposa e eu ministramos há mais de 20 anos, encontro de casais, conferência de família, e temos um livro excelente, totalmente bíblico, e ao lado nós temos um livro que tem um título, inclusive, muito semelhante ao trabalho que está sendo realizado aqui, o tema geral. Nós temos o livro Pregando e Ensinando com Excelência, para líderes, professores, pregadores e ensinadores. Eu estou apenas mostrando para os irmãos, mas para justificar que em dezembro, no cumprimento das últimas agendas do ano, se esgotaram os dois livros. Essa é a razão que não pude trazer, senão traria com muita alegria para disponibilizar para os irmãos. Nós pedimos uma nova tiragem até o final de janeiro, querendo Deus, eles estarão disponíveis. O próximo slide, por favor. Este é o tema geral que os irmãos têm na capa aqui,
o tema geral, né? Nós vamos seguir ali aqueles slides, junto ao conteúdo aqui do livro, eu vou direcionando os irmãos, mas nós temos aqui no livro um conteúdo resumido. Agora, no desenvolvimento, nós vamos passar um conteúdo bem maior e os slides vão fornecer informações também muito importantes. Por que eu estou dizendo isso? Anote, irmãos, tudo que você entender ser importante ser anotado, porque nós não guardamos tudo. Então, reserve um local aí, para quem sabe um texto, alguma frase, algum comentário que nós fizermos, anote, porque depois você pode refletir sobre isso, pode aprofundar e já juntar ao excelente material que está disponível aqui no livro. E o slide que está ali, apresentando o título, ensinando e anunciando com excelência a palavra de Deus, Atos 20:20, eu gostaria de fazer um comentário nesse tema maravilhoso, excelente, que é o tema de todo o evento. O que é, irmãos? Eu quero destacar a palavra excelência, para dizer o seguinte: aí fora, irmãos, o bom já não está servindo mais, o ótimo também já não está servindo mais, só está servindo o excelente. Aí eu reflito o seguinte: se quem lida com valores passageiros está buscando a excelência, e nós que lidamos com coisas de valor eterno? Não é verdade? Temos que buscar uma excelência ainda maior, porque eu digo com convicção aos irmãos, aqui nós temos líderes, nós temos professores, pessoas envolvidas com o ministério da palavra, com o magistério. Faz o quê? Faz duas. Quem é o servo útil? O que anda a segunda milha, o que excede, o que vai além das suas atribuições. Por isso eu me regozijei com esse tema, ensinando e anunciando com excelência, fazendo o melhor, dando o melhor, fazendo além daquilo que é a atribuição na função que nós estamos ocupando para a eternidade. Glória a Deus. Se os irmãos olharem para a página 51, que traz o título, daqui a pouco nós vamos coordenando aqui o livro junto com os slides, daqui a pouco nós passamos para o próximo, ou se os companheiros quiserem trocar o próximo slide ali, por favor. O slide seguinte, já vai aparecer para os irmãos, a sequência ali, está ali. O slide seguinte traz por título Considerações Iniciais. Então, dê uma olhada na página 51 sobre o título e nós vamos lá trabalhar junto com aquelas considerações iniciais. Nós somos sabedores o tempo que nós temos disponível aqui, um tempo excelente, e nós vamos procurar usar com sabedoria esse tempo. Aliás, irmãos, deixa eu dizer algo a respeito do tempo excelente. Como Deus tem nos dado a oportunidade, o privilégio de rodar todo o Brasil, nós já andamos todo o Brasil e até o momento 14 países, semeando a palavra de Deus, nós temos visto muita coisa, e uma das coisas que nós temos visto, e é importante trazer isso para deixar sempre esse incentivo, é infelizmente, falando de uma maneira geral, porque é claro que há exceções, falando de uma maneira geral, cada vez sendo deixado menos tempo para a ministração da palavra, e tudo na liturgia de um culto é importante, mas todos aqui hão de concordar que há necessidade de um tempo suficiente para o desenvolvimento da palavra de Deus, na área da pregação e na área do ensino. Por que eu estou comentando isso com os irmãos? Nós temos um companheiro, e foi ele mesmo que comentou isso conosco. Ele disse o seguinte: pastor, eu vivi uma experiência e eu queria compartilhar. E ele compartilhou, que de forma resumida é assim. Ele disse que foi ministrar num congresso, cujo horário do término normal seria 21 horas, e lhe foi passada a oportunidade 8:55. E você, mesmo que se assuste, deve assustar, infelizmente, em alguns lugares tem sido uma prática até comum, infelizmente, para prejuízo de todos. Mas o interessante é que ele disse que a pessoa que o apresentou de uma maneira assim, muito interessante, disse assim: está aqui o nosso companheiro, ele é escritor de livros, ele tem habilidade para falar, sabemos que as horas estão avançadas, mas ele vai conseguir trazer uma palavra bem curta e bem quente. Isso é que é a apresentação, irmãos. Coisa linda, né? Aí, sabe o que ele disse? Ele disse que chegou na tribuna, chegou ao microfone e disse: fogo! E sentou. Aí eu digo aos irmãos: fez errado? Ele queria algo curto, fogo só tem 4 letras. E queria algo quente, não tem nada mais quente que fogo, né?
lerem de todos os palestrantes, todo o excelente conteúdo. Agora eu vou destacar alguns pontos aqui junto com os slides para nós tocarmos. E quando você lê todo o conteúdo, você vai lembrar, o pastor Aguinaldo falou desse princípio que está aqui. Muito bem. O que os irmãos têm na sequência, antes de eu falar ali a primeira consideração inicial, o que os irmãos têm na sequência depois do título é: a qualidade traz a quantidade. Vamos ler todos juntos essa frase? Bem forte, diga. Algumas vezes vou pedir a participação dos irmãos, que dá o intervalo para eu beber a água aqui também, e também isso contribui para ajudar a fixar. A qualidade traz a quantidade. Esse princípio é muito importante. Por quê? Porque nós devemos trabalhar sempre pela qualidade. Nós queremos a quantidade também, sim ou não? Claro, e é legítimo. Uma vez Jesus contou uma parábola e usou a seguinte frase: para que a minha casa se encha, mas depois vai ter a triagem ali tudo, mas disse para que minha casa se encha. Nós interessamos pela quantidade também, mas trabalhamos pela qualidade. Eu vou passar para os irmãos o tripé. Qual é o sucesso de uma IBD em qualquer lugar da terra? Está sustentada nesse tripé. Eu vou passar daqui a pouco, e não tem isso aqui no livro. E vou passar qual é o tripé da razão de sucesso de um professor, uma professora envolvido no magistério cristão. Esse assunto é importante, sim ou não, irmãos? Muito importante, ainda que vou passar de uma forma resumida para enriquecer aqui o nosso estudo, mas você anote tudo que você entender ser importante. Daqui a pouco nós chegamos aí. Mas olhe na sequência o que nós temos aqui. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Todos aqui concordam com essa frase? Sim, ela é muito importante. Agora vamos comentar algo aqui. Romanos 12, 7, a parte B, diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Os irmãos sabem por que algumas pessoas, claro que respeitando e sendo sabedor que Deus usa as pessoas de maneira diferente. Não é porque Deus me usa de um jeito que é só assim que Deus usa as pessoas. Então a gente não pode fazer uma avaliação baseado nisso. Deus tem as suas maneiras de usar pessoas de formas diferentes. Agora, tem princípios que valem para qualquer pessoa. Tanto eu acredito que Deus usa pessoas de maneiras diferentes. À noite nós vamos falar sobre a pedagogia de Jesus, né, na plenária da noite, querendo Deus, e nós vamos ainda avançar num assunto que não vamos tanto avançar agora à tarde, para deixar esse conteúdo para a noite. Mas tanto acredito que Deus usa pessoas de maneiras diferentes. Por exemplo, você acredita que a pessoa que está sentada do seu lado é um original ou uma cópia? Você acredita que é um original ou uma cópia? Acredito que é original, né? Porque a nossa impressão digital é única. É única. Ninguém mais na Terra tem uma igual. Isso significa que o projeto de Deus na nossa vida é único também. A armadura de Saul não serve para Davi. Mas esse assunto é tão importante, tão rico, que significa descobrir o propósito, que quem descobriu o propósito de Deus na sua vida, a inveja nunca mais fará parte da vida dele. Olha como é libertador. Por quê? Ele toma conhecimento de que Deus abençoou alguém, elevou alguém. Sabe o que ele diz? Glória a Deus. Que Deus tinha para a vida dele e para a vida dela se cumpriu. Só que ele diz: mas o que Deus tem para a minha vida vai se cumprir no tempo de Deus também. Glória a Deus. Então isso é propósito. E aonde entra o que nós estamos aqui conversando? Por que em muitos lugares, a palavra é sempre de uma forma geral, alguém entra por esse caminho? Olha para a direita e diga para o seu irmão, olha para a esquerda, levanta comigo, repita comigo. E o tempo todo, não digo que isso não possa acontecer alguma vez, mas o tempo todo, eu digo para os irmãos a resposta. O porquê muitos entram por esse caminho? Porque preparar um conteúdo com começo, meio e fim, com excelência, dá muito trabalho. É verdade ou não é, irmãos? E muitos não querem esse trabalho, mas dá muito trabalho. Por isso que esse texto áureo dos envolvidos no magistério cristão, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então esse conteúdo que eu coloquei aqui para os irmãos, quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, é um de dois princípios que eu destaquei aqui, não são os únicos. Deixa eu exemplificar isso para os irmãos sobre a alegria
de sentar para aprender. É a mesma alegria que temos que ter de levantar para ensinar. Eu uso o nome assim para fins didáticos, unção do microfone. Como funciona isso? Alguém está no culto e não tem reação alguma. Não glorifica, não levanta as mãos, mas se der o microfone para ele. O começo é assim: irmãos, Deus está aqui, vamos glorificar, mas não estava antes? O que eu estou compartilhando com os irmãos? Estou compartilhando o seguinte: estou aqui agora por bondade de Deus e bondade do pastor, que é quem abre ou não o púlpito para as pessoas, e os irmãos têm um pastor muito sério e que sabe para quem abre o púlpito, e glória a Deus por isso. E eu estou aqui agora fazendo uso da palavra. Eu estou aqui com muita alegria, mas se eu estivesse aqui durante a ministração do meu companheiro, o pastor Tiago Rosa, em todo o tempo eu estaria orando em espírito: Senhor, usa ele, anotando, porque a mesma alegria que eu tenho de ensinar, eu tenho de aprender também. E nós não podemos perder isso, porque daqui a pouco eu vou falar que o que existe são saberes diferentes. Agora, olha o segundo princípio que eu coloquei aqui: não pode parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. Então, não é só a questão de sentar para aprender, é jamais parar de aprender, para não correr o risco de ter que parar de ensinar. E aí vem Romanos 12, verso 7, parte B. Antes de falarmos sobre as qualificações do professor de EBD, vamos refletir sobre o professor e sua vocação, avaliando principalmente as 3 questões abaixo. Lembrando que a maioria dos nossos professores não são profissionais do ensino. O que eles são? Voluntários, vocacionados. Mas não é gestão? Sim, mas eu disse que eu vou procurar enriquecer a gestão em termos de liderança. Professores são líderes também, e para tudo funcionar bem, 3 áreas, é um tripé. Vou mostrar no slide esse tripé. Por isso que esse conteúdo está aqui. Antes de partir para o slide agora, aonde eu parei a leitura, os irmãos têm aí 3 questões: amor pedagógico, gostar de livros e a questão dos temperamentos. Então, uma breve palavra sobre esses pontos e nós olhamos para o slide que está ali na tela. Amor pedagógico. Se você perguntar para um professor vocacionado: o que você mais ama fazer na vida? Ele responde: o que eu mais amo fazer na vida é aprender e ensinar. E todos nós somos sabedores que nós aprendemos ensinando, não é? Então esse é o amor pedagógico, né? Amar, aprender, e amar, ensinar. O próximo é gostar de livros, mas vamos continuar no primeiro para linkar com o gostar de livros. Os vocacionados por Deus precisam gostar de livros, mas precisam gostar de gente. Precisam gostar de livros, porque alguns de nós estamos dentro de um trabalho na área do ensino, e a princípio todos nós gostamos de livros, e é inadmissível nós líderes, professores, não amarmos leitura. Mas aqui eu estou chamando a atenção que nós temos que gostar de livros, mas gostar de gente também. Temos que gostar das pessoas às quais nós pregamos e ensinamos, gostar de gente. Um argumento para isso, você vai ler no Evangelho, mais que uma vez, esta frase: e Jesus, movido de íntima compaixão. Jesus amava as pessoas às quais ele ministrava. O que é que Deus está nos dando aqui nessa tarde? Está nos dando o seguinte: quando a gente ensina só com a mente, a gente atinge mente dos nossos ouvintes, e isso é importantíssimo, claro, fazer refletir, pensar, se posicionar, mas quando a gente ministra com mente e coração, a gente atinge mente e coração dos nossos ouvintes, e isso está envolvido no amor pedagógico. Deixa eu dar um exemplo forte para os irmãos, e o exemplo é esse: aqui não tem ninguém que já chorou assistindo novela, claro que não, né, irmãos? Claro que não, né? Mas tem gente por aí que já chorou, tem ou não tem, irmãos? E por que chorou? Estava sentindo a presença de Deus. Provavelmente não, né? Mas chorou. Olha só, irmãos, como é importante isso que nós estamos dizendo. A pessoa chorou assistindo novela, atente bem, porque tudo aquilo era mentira, mas é passado
como se fosse verdade. Aquilo é ensaiado, aquilo busca excelência, busca perfeição, que na hora de representar, a pessoa chora junto, ri junto, fica indignado junto, e é tudo mentira. Mas só que é passado como se fosse verdade. Agora vamos trazer para nós, para esse evento abençoado, quantas vezes estamos transmitindo a verdade, mas como se fosse mentira, porque não tem vida, não tem uma entrega, não tem esse amor que nós estamos sendo renovados e despertados nessa tarde. Glória a Deus, porque se perde o primeiro amor de muitas maneiras, mas muitas oportunidades tem para ele ser reavivado também nas nossas vidas. Glória a Deus. O que é que Deus está nos dando aqui, nesse ponto da ministração? Próxima vez que Deus te der a oportunidade de vir até um púlpito como este, estar à frente de uma classe, se entregue àquele momento, dê o seu melhor, de tal forma que quem está te ouvindo diz assim: ele acredita no que está falando, porque estamos transmitindo a verdade como a verdade que ela é. Glória a Deus. Quantos compreendem essa palavra nesta tarde? Amor pedagógico. Agora, o segundo, gostar de livros. Como disse, é inadmissível nós, líderes, professores, pregadores, não investirmos numa biblioteca pessoal. Temos que investir, priorizando a frase que eu coloquei no início aqui: qualidade. Numa biblioteca, se ela tiver quantidade, ótimo, mas primeiramente a qualidade. É bom ter uma quantidade com qualidade. Tem gente que compra de tudo, mas não usufrui de nada, não é? E nem tudo que está numa livraria evangélica nos fará bem, irmãos. O critério não é estar numa livraria evangélica. E o que eu estou chamando a atenção aqui é tão importante, porque a gente é o que come. Agora parece nutricionista falando, né, irmãos? A gente é o que come, mas os nutricionistas estão corretos. Só que a gente não é o que come só fisicamente. A gente é o que come intelectualmente também. Então nem tudo fará bem, nem todo livro fará bem. Agora existem excelentes materiais, mas irmãos, muito cuidado, eu digo para mim e para você, nós precisamos ler, e ler bastante, mas jamais substituir essa leitura. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente lê de tudo sobre a Bíblia, só não lê a Bíblia. Então a gente, cada coisa no seu devido lugar. A gente é o que come emocionalmente, porque tem tanta gente doente emocionalmente nos dias de hoje, porque 24 horas de notícia ruim, a pessoa fica comendo. Está ruim, mas vai ficar pior. Morreu mais tanto, vai morrer mais tanto. E ela fica ali 24 horas só comendo isso. Eu tenho uma palavra de Deus para todos aqui nessa tarde. Traga para a sua vida tudo que alimenta a fé. Afaste da sua vida tudo que alimenta a dúvida. Glória a Deus. Mas vamos investir numa biblioteca pessoal, física e de forma digital. Hoje tem muitos recursos, né? Não há desculpa, na verdade, para deixarmos de investir. E a última questão que está aí, olha, a sequência foi amor pedagógico, gostar de livros e temperamentos. Temperamentos, eu coloquei aí, irmãos, porque nós estamos, principalmente nesta palestra agora, focando liderança, focando pessoas envolvidas no magistério cristão, e eu quis dar um destaque aqui, sobre os temperamentos. Eu não vou percorrer com os irmãos o que está na página 52, a tabela que está aí, mas dê uma olhada na tabela, ela é muito importante, tá? Os 4 temperamentos, um exemplo bíblico pelo menos de cada um, está na página 52. Os defeitos principais, as qualidades principais de cada um, porque todos têm defeitos, mas também têm qualidades. Vou dar um exemplo aos irmãos. A pessoa que está sentada agora do seu lado, não é fácil viver com ela. Mas espera aí, deixa eu completar aqui, deixa eu completar. Ela pensa a mesma coisa a seu respeito. Nós somos difíceis em áreas diferentes, não é verdade? Por isso, irmãos, santo não é perfeito, santo é separado, mas Efésios 4:12 diz uma coisa linda. No verso 11, os ministérios que foram dados à igreja, e no verso 12, para o aperfeiçoamento dos santos. Não são santos,
São santos, mas não são? Mas estão sendo? Eu e você poderíamos andar com uma plaquinha pendurada nas costas, escrito em obras. Quantos aqui estão em obras? Para você que levantou a mão e deu glória, tem uma palavra de Deus para você. Qual é? Aquele que em nós começou essa boa obra, vai aperfeiçoando até o dia de Cristo. Glória a Deus. Então, tem defeitos, mas tem qualidades. Eu não vou trabalhar na tabela, mas eu coloquei isso aqui, eu vou dar só um exemplo. Já aconteceu com você, de você preparar muito bem algo, mas quando chega a hora de transmitir, dá um branco, bater um pânico, sumir tudo e a timidez tomar conta da ocasião? Alguém aqui já viveu essa experiência? Levante a mão. Olha quantos exemplos. Pela quantidade de mãos levantadas aqui, você vê como é importante esse destaque que eu dei a esse ponto, porque nós temos um canal no YouTube, chamado canal EBD. Quantas pessoas presentes aqui nessa tarde conhecem o canal EBD, o nosso canal no YouTube? Levante a mão. Glória a Deus, é a maior parte dos que estão aqui. Eu vou enviar um forte abraço a todos os irmãos e irmãs na aula 4. Assista lá a aula 4, que nós vamos mencionar, colocar algumas fotos do evento, enviar um abraço aos pastores, mas não assiste só a 4 não, assiste a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, todas elas, dos adultos, jovens e os juvenis. E os irmãos sabem que nós entrevistamos a semana passada no canal EBD o pastor Douglas Batista, que é o comentarista da lição dos adultos. Se você não assistiu ao vivo, está gravado lá, assista lá, ele é o comentarista da lição dos adultos. Nós temos estado ministrado em eventos juntos ao redor do Brasil algumas vezes, nosso amigo, e ele atendeu o nosso convite e nós o entrevistamos lá, está disponível, viu? Sobre a questão dos temperamentos, o que eu quero destacar dentro da questão da timidez, que dos 4 temperamentos, 2, e aí eu vou linkar isso com gestão, e você vai entender porque eu coloquei aí, para dar esse ensino e linkar com gestão, que é o nosso tema. O que é? Nós temos 2 temperamentos extrovertidos, pessoas que não têm problema de acanhamento, timidez, não tem problema com o microfone, faz amizade facilmente, pessoas espontâneas, alegres, e tem pessoas assim aqui nessa tarde, sim ou não, irmãos? Claro que tem, são pessoas do temperamento predominante, sanguíneo ou colérico, está ali na tabela. Mas existem 2 temperamentos introvertidos, pessoas que já são mais acanhadas, não fazem amizade tão facilmente, não tem tanta facilidade com o microfone. Uma vez eu vi uma estatística, irmãos, que era o seguinte: qual o seu maior medo? Antes de ver a resposta, eu imaginei que o que ganharia em número 1 seria o quê? Medo da morte. Medo da morte era o segundo. Qual era o primeiro? Medo de falar em público. A conclusão que eu cheguei: tem gente que prefere morrer do que falar em público. Você vê como o negócio é sério, não é? Então, 2 temperamentos são introvertidos. Por que está aqui? Eu vou chamar a atenção na gestão, que é o nosso tema, e na timidez. Na timidez, primeiro, você sabia que o jovem pastor chamado Timóteo era um jovem tímido? Era um jovem de temperamento introvertido. Nas entrelinhas de diversos textos, nós conseguimos descobrir isso. E para ele, Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de intrepidez, de ousadia. Paulo sabia para quem estava falando essas palavras. Mas o grande ensino ali, irmãos, e esse ensino que eu quero deixar a cada um de nós que exercemos liderança, magistério, para que a timidez jamais atrapalhe aquilo que Deus tem na nossa vida, é o seguinte: Efésios, um texto muito conhecido, 5,18, não vos embriagueis com em que há contenda, mas enchei-vos do... Todos nós conhecemos esse texto, mas paramos para pensar, porque no mesmo versículo, na parte A fala do embriagado com vinho, e na parte B fala do cheio do Espírito. São muitos ensinos, mas o que eu quero deixar fixado aqui é apenas esse. Uma pessoa embriagada com álcool, ela, se é tímida, enquanto está sob o efeito do álcool, vira o centro das atenções, brinca, conversa, e quando passa o efeito, se você chega para ela e diz: você fez isso, ela diz: de jeito nenhum que eu faço uma coisa dessa.
mas fez porque estava sob efeito do álcool. Agora, trazendo isso para nós, o lado oposto. Eu e você vazio é uma coisa, mas eu e você cheio do Espírito Santo é outra coisa. Dentre as diversas maneiras de lidar com o acanhamento, eu quero deixar registrada aqui apenas esta: encha-se do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá intrepidez e ousadia. Não tem coragem de levantar e falar, vazio não, mas cheio do Espírito tem. Glória ao nome do Senhor. Então, entre os benefícios de ser cheio do Espírito está mais este. Agora, a gestão, organização. Onde entra aqui? Nós temos, em um dos temperamentos extrovertidos, a desorganização por natureza. É o temperamento sanguíneo. Não digo que nenhum sanguíneo pode ser organizado, mas ele tem naturalmente uma propensão para a desorganização. O melancólico tem a propensão natural para o perfeccionismo, o oposto. Você olha a escrivaninha de um melancólico, está tudo arrumadinho, cada coisa no seu lugar, nem um centímetro para frente e para trás. Você olha do sanguíneo, se é que ele vai ter escrivaninha, né? Mas, se ele tiver, vai estar tudo bagunçado. E se você falar para ele, mas que bagunça? Ele fala, sabe o quê? Fica tranquilo, eu me entendo na minha bagunça. Entende? Então, esse assunto é importante. Mas e se essa pessoa está fazendo a obra de Deus? Independente do temperamento, o princípio é o mesmo para todos. Busca a excelência, busca a organização. Todos os temperamentos lutam com as suas dificuldades, características do temperamento, mas os princípios valem para todos. Os irmãos entenderam a aplicação que nós fizemos, então? Amém? Nessas duas importantes áreas, obviamente, do muito que poderíamos desenvolver. A Eliane, que está ali, a minha esposa, levante a mão mais uma vez, por favor, está ali a minha esposa. Eu também pedi agora para mencionar ela, para dizer o que vou dizer, mas também compartilhar uma informação com os irmãos. Amanhã, querendo Deus, 9 de janeiro, estaremos completando 34 anos de casados. E nós gostaríamos de contar com as orações dos irmãos. Podemos contar com as orações dos irmãos? Bodas de Oliveira. Glória a Deus. Então queremos contar com as orações dos irmãos. E eu, mais ela, ministramos encontros de casais, conferência de família, há mais de 20 anos aí em todo o Brasil. E o que eu estou dizendo é tão real. Quantos casados nós temos aqui nesta tarde? Levante a mão, os casados, casadas. É a maior parte dos que temos aqui, claro. Quantos solteiros? Temos solteiros, solteiras? Levante a mão. Temos? Levante a mão. Pode levantar. Você que levantou as duas mãos é o quê? Presta? Mas nós temos alguns solteiros também. Glória a Deus. Uma última pergunta. Só os que estão ficando, levante a mão. Não tem aqui a São Bernardo do Campo, né, irmãos? É Campinas. Quando Eliane e eu ministramos aos solteiros, nós falamos só tem 2 igrejas. Aqui vai e aqui. Quem está acostumado a ficar já acaba ficando mesmo. Porque o rapaz que namora uma moça sem a intenção de casar com ela, está namorando a mulher de outro homem. E vice-versa. E sobre os temperamentos, por que eu fiz essas perguntas? Para dizer o seguinte: quase a totalidade dos que estão aqui são casados. Se você olhar para o seu casamento agora, você vai perceber que um é mais falante, outro é mais quietinho. Um é organizado, outro não é tão organizado. Um tem facilidade para mexer com dinheiro, outro não tem tanta facilidade. Vou dizer só mais um. Um é acelerador, vamos fazer, vamos projetar. O outro é freio, não é melhor a gente ver direitinho, analisar? Aí você que está sentado aí, sabe o que está pensando agora? A gente conhecia o pastor Aguinaldo Betti do canal EBD, mas não sabia que ele tinha o dom de revelação. E não é o dom de revelação, é o óbvio. Os casais são imperfeitamente perfeitos um para o outro. Então, olha como isso é importante, o que está aqui. Agora é hora, irmãos, de nós olharmos para aquele slide lá, e você segura nessa página aberta. Nós temos ali, olha, considerações iniciais. A primeira consideração é um texto que já abordei bastante no canal EBD, como boa parte dos irmãos aqui nos assiste, em algum momento viu, Esdras 7, verso 10. Por que nós sempre abordamos isso no canal EBD? Porque Esdras era um ensinador e nós temos 3 palavras-chave ali. Quais são as palavras, vamos dizer? E por que isso é importante? E geralmente
estão presentes em trabalhos concernentes à área do ensino. Buscar por causa de algo que nós já abordamos aqui nessa tarde. Por que buscar? Porque ninguém dá o que não tem. Cada um só dá o que tem. Irmãos, esse ensino é precioso não só para a área do ensino, de cada um só dá o que tem. É precioso para a vida. Sabe por quê? O entendimento de que cada um só dá o que tem, nos ajuda a conviver melhor com as pessoas. Como assim? Você conhece alguém que está sempre pintado para a guerra? Você quer paz e a pessoa só quer guerra? Por que isso acontece? Simples. Porque se você nesse dia, nessa tarde, saudou com a paz do Senhor, é porque você tem paz. E quem tem paz, distribui? E quem tem rancor? Distribui rancor. E quem tem amargura? Por trás de uma pessoa que fere está uma pessoa ferida. Eu vou dar um exemplo aos irmãos, muito rápido, e nós seguimos. Uma vez uma pessoa se fez inimiga de uma outra, e a Bíblia diz, no que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Mas nem todo mundo quer paz. Mas nossa parte nós temos que fazer. Resumindo, essa pessoa que se fez inimiga da outra, no aniversário da outra, mandou uma coisa tão feia para ela, que eu não posso dizer de púlpito o que foi. Então você imagina, algo muito feio. Bom, passou um tempo e chegou o aniversário dessa aí que mandou a coisa feia. A outra que recebeu, sabe o que ela fez? Comprou um bom presente, um bom papel de embrulho, um bonito cartão, e no cartão só escreveu uma frase. Qual era a frase? Cada um dá o que tem. É a pura verdade. Então isso nos ajuda a ter mais paciência com as pessoas. Quando a pessoa está distribuindo aquilo, é porque é aquilo que ela tem para distribuir. Quando ela tem o que eu e você temos na nossa vida, vai distribuir alegria, amor, esperança, paz. Glória a Deus, isso nos ajuda a entender as pessoas também. Mas e a segunda palavra? Aí está, irmãos, a questão. A primeira é buscar. Qual é a segunda? Cumprir. Por que essa segunda palavra é muito importante? Por que não é buscar e ensinar? Por que tem que ter um cumprir no meio? E a razão é muito simples. A razão é que antes de ensinarmos aos ouvidos, ensinamos aos olhos. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Eu estava agora, momentos atrás, ali na faculdade de Anhanguera. É uma faculdade. Um aluno vai lá e ele vai estudar matemática. E tem um professor de matemática ali excelente. Os alunos estão preocupados como esse professor trata a esposa? Sim ou não, irmãos? Não, porque ele está ali para aprender e ele ensina muito bem. Os alunos estão preocupados como ele lida com as finanças dele? Não. Agora vamos trazer para nós, magistério cristão? Para nós, o ditado que tem na sociedade, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, não vale. Sabe o que vale em nosso meio, irmãos? 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o cumprir. No magistério cristão, o maior ensino que podemos dar a alguém é a nossa própria vida. Não tem maior ensino do que esse. Agora, Paulo era gente que nem a gente, pés de barro como eu e você, mas ele tinha o entendimento que ele precisaria ser o exemplo dos fiéis, não é? Então, irmãos, vamos guardar isso muito forte, é buscar e depois cumprir, colocar em prática. Qual é o foco do magistério cristão? Formação do caráter de Cristo na vida de uma pessoa, como Gálatas 5:22. Então precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe na formação do nosso caráter e na nossa transformação, e na nossa transformação está a transformação dos nossos alunos, aquelas pessoas às quais nós influenciamos na liderança, no ensino. Buscar cumprir e depois o quê? Só uma palavra aqui para a gente ir para o segundo ponto ali, que é, os irmãos já atentaram, e esse será um tema para a plenária da noite, querendo Deus, os irmãos já pararam para perceber que quando nós lemos com muita atenção o Evangelho, a prioridade do Senhor Jesus sempre foi o ensino. Percebemos isso claramente, ele estava num lugar fazendo o quê?
ensinando. Ia para outro lugar fazer o quê? E as coisas aconteciam aí, entre esses momentos, mas a prioridade sempre foi o ensino. Dentro do ensinador Esdras, eu quero deixar só um comentário aqui para a gente poder avançar. Nós devemos permanecer no lugar de humildade, porque ainda que nós estejamos frente a pessoas, no exercício da liderança ou numa classe de EBD, a princípio nós sabemos mais a matéria do que os nossos alunos, por isso nós somos os professores. Mas é uma verdade também que nós temos sentado diante de nós pessoas que sabem o que nós não sabemos? Que dentre outros assuntos, e às vezes até do mesmo, conhece coisas que nós não conhecemos? Só isso é suficiente para nos manter no nosso devido lugar de humildade. Então, qual é a grande lição? O que existe não é essa questão de sabe mais e sabe menos. O que existe são saberes diferentes. E eu vou dar um exemplo aos irmãos através de uma ilustração, que vai ajudar a fixar isso e nós avançamos. Qual é a ilustração? Um advogado e uma professora de português precisou do serviço de um canoeiro para fazer um trabalho numa comunidade ribeirinha. Os irmãos conhecem comunidades ribeirinhas, em alguns lugares do Brasil, o que para nós é um meio de transporte, nesses lugares o hidroviário, que é o normal, em muitos lugares do Brasil. Resumindo, travessia curta, travou-se o seguinte diálogo, preste bem atenção. O advogado disse para o canoeiro: canoeiro, você conhece as leis do nosso país? Ele respondeu assim: doutor, eu sei mais ou menos escrever meu nome. E eu não entendo desse negócio de lei, não. O advogado disse: que pena, canoeiro, você perdeu metade da sua vida. A professora de português entrou no diálogo e disse assim: e sobre a nossa linda língua portuguesa, a nossa gramática, o senhor conhece? Ele disse: ó, doutora, como eu falei para o doutor aí, eu sei mais ou menos escrever meu nome, eu não sei nem falar essa palavra que a senhora falou aí, que é a gramática. Aí ela disse: então eu tenho que concordar com ele, você perdeu metade da sua vida. Só que de repente bateu um vento, e a canoa começou a chacoalhar, e a canoa estava a ponto de virar. Chegou a hora do canoeiro fazer a pergunta. O canoeiro olhou para os dois e disse assim: vocês sabem nadar? Aí os dois, desesperados, porque a canoa estava para virar: não, nós não sabemos não. Aí foi a vez dele, ele disse: que pena, vocês perderam a vida inteira. Qual é a grande lição? Se der para aprender leis, aprenda. Se der para aprender gramática, aprenda. Mas, querida igreja reunida nessa tarde, não há ensino mais maravilhoso do que este ensino. A gloriosa palavra de Deus, e é com isso que nós estamos envolvidos. Aleluia, é com isso que nós estamos envolvidos. Envolvidos com o quê? Ensinando e anunciando com excelência a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Nós temos ali no slide, ainda, um outro ponto, está embaixo. O ponto é o tripé do sucesso na vida de um professor. A gestão envolve o corpo docente também, envolve a superintendência, envolve a liderança, por isso estamos envolvendo todos eles. Mas ali está o tripé do sucesso no magistério cristão. É um tripé, portanto, são 3 áreas, 3 sustentáculos. Qual é o número 1 lá? Você consegue ter acesso ali? Qual é o número 1? Mais uma vez, o tripé que é o sucesso no magistério cristão. Em primeiro lugar vem o que? O chamado. Um breve comentário sobre o primeiro. Pelo menos esse slide e o ponto nós vamos concluir aqui. Quando as coisas ficarem difíceis, quando o desânimo bater, e nós somos gente, e às vezes isso vai acontecer, quando não houver motivação, o que vai nos manter na posição é a convicção do nosso chamado, que estamos no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Glória a Deus. Quantos tipos de obreiros existem? Existem 3.
o oferecido, o sorteado e o chamado. Os três. Nós estamos focando o chamado. Veja bem, para que não fique nada nas entrelinhas, quem é o oferecido? Não é aquela pessoa proativa, aquela pessoa que quer ajudar. Isso é maravilhoso, esse é o servo útil que vai além, que nós comentamos. Nós estamos falando de pessoas que, se não der para entrar pela porta, vai pela janela mesmo. O negócio é entrar. Não é bom isso para ninguém. Então, qual é o conselho? Evite dois extremos. Não force uma situação. O que Deus tem na nossa vida, se permanecermos na vontade de Deus, no tempo de Deus acontece. Você crê nisso nessa tarde? Chamado nós estamos falando. No tempo de Deus acontece. Agora, não queime etapas, não pegue atalho. Viva cada fase e o projeto de Deus. Viva cada etapa. Ah, mas Deus sabe para o que está me preparando? Claro, Moisés foi criado no palácio e Deus tinha um plano com ele no deserto. José foi criado no deserto, Deus tinha um plano com ele no palácio. Fica tranquilo, Deus sabe para o que está te preparando. Não é verdade? Então, o outro extremo é, se Deus chamar, não fuja do chamado de Deus. Diga, eis-me aqui, porque o Deus que chama capacita. O lugar mais seguro da terra para estarmos é no centro da vontade de Deus. O sorteado é Matias, o exemplo bíblico de Matias. Claro que eles oraram, claro que eles lançaram sortes depois da oração, mas isso está em Atos 1. De Atos 2, com a descida do Espírito Santo, nós não vemos mais sorteio não, nós só vemos assim, e nós orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Primeiro é o chamado, o tripé. Em segundo vem o que, irmãos? Você consegue ler ali? O que significa domínio dos conteúdos? Ninguém dá o que não tem. Nós precisamos buscar a excelência e conhecer profundamente o assunto que nós nos propomos a ensinar. Isso já está claro, então a gente já pode ir para o terceiro. Qual é o terceiro? Aqui sim tem alguma coisa para nós falarmos. O que é didática? É a arte de ensinar. Você já conheceu alguém, já ouviu ou já presenciou alguém que sabe muito, mas não sabe passar? Quantos já viram isso? Levante a mão. A maior parte dos que estão aqui. Você percebe que a pessoa conhece muito, e ótimo, essa é uma parte, é o domínio dos conteúdos, mas ela não investe em conhecer tudo que seja possível conhecer na arte da didática, que é a arte de ensinar. Esse é um assunto também para a plenária da noite, porque nós vamos falar, usando como exemplo quem? O nosso mestre por excelência, que é o Senhor Jesus. Ninguém ensinou como Jesus ensinou, não é? E Ele é o nosso exemplo em todas as áreas. Então a gente vai aprofundar isso, agora não precisamos avançar tanto, mas deixar essa palavra, tudo que eu e você pudermos investir na didática, é muito importante, irmãos, para conhecer, mas saber transmitir, deixar algo que é muito difícil, fácil, totalmente compreensível. Então, qual é o tripé do sucesso no magistério cristão? Em primeiro lugar, vem a chamada, a convicção da chamada. Aí, para ele ter sucesso no desempenho desta chamada, ele tem que ter o quê? Domínio dos conteúdos, saber o assunto que ele se propôs a ensinar. E para ensinar esse conteúdo que ele domina, ele precisa ter uma excelente didática. É importante também, aí está o tripé. E qual é a sequência agora ali, irmãos? A sequência que nós temos, a importância do ensino bíblico para o crescimento do cristão, mas nós vamos avançar para o slide seguinte. Eu peço por favor para trocar o slide, porque isso nós vamos encaixar dentro de um outro momento. Ainda dentro das qualificações iniciais, nós vamos encerrar em termos de slide ali, e vamos seguir mais um pouco aqui, caminhando para o final. Os irmãos estão concentrados ainda, amém? E aquele tripé que está na tela agora ali, que é importantíssimo também, e aí a gestão vai entrar. O tripé é o seguinte: para ter sucesso uma EBD em qualquer lugar da terra,
ela tem que estar alicerçada nesse tripé. O número 1, o que é, irmãos? Porque a qualidade traz a quantidade. Então, uma reciclagem constante. Eu e você vamos aprender até o último dia. Não é verdade, irmãos? Então, aproveitar todas as oportunidades, melhorar a didática, melhorar o conteúdo, aprender bastante para poder ensinar, qualificação do corpo docente. Por isso que um trabalho como esse é maravilhoso, porque é um trabalho de reciclagem, é um trabalho que é muita coisa boa, talvez você ouve uma coisa ou outra que já sabe, então só reforça. E é errado trazer algum conteúdo que já é conhecido, sim ou não, irmãos? Não, porque Filipenses 3:1, Paulo disse assim: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. O que ele está querendo dizer? O que eu vou dizer aqui em parte, vocês já sabem, mas vocês estão praticando? Então nós somos lembrados de alguns conceitos, para ver se estamos praticando, e outros conceitos, outros princípios são novos, e aí nós somos enriquecidos. Então essa reciclagem é constante. Mas a segunda parte do tripé tem a ver com o nosso tema, que fala a respeito de gestão eficiente. Qual é a segunda parte do tripé, irmãos? Os irmãos têm aí na página 53. Com isso eu estou mostrando as 3 páginas do conteúdo desta tarde. Os irmãos têm aí na página 53, ela inicia com essa segunda parte do tripé, administração eficiente. Todos encontraram onde eu estou dizendo, amém, irmãos? Então, o slide ali fala sobre o tripé, do sucesso de uma EBD. Qualificação do corpo docente. Segundo, administração eficiente. A página 53 todinha trata sobre isso, e eu dou muitos exemplos do que deve estar envolvido na área da administração de uma EBD, nessa página 53. Os irmãos devem ler todo o conteúdo. Mas no final do primeiro parágrafo, os irmãos detectaram aí que tem 2 versículos mencionados aí? Tem, irmãos, 2 versículos? O primeiro nós já falamos aqui nessa tarde, não foi? 1 Coríntios 14, faça-se tudo decentemente com... Mas o segundo nós não falamos, e é a hora de nós falarmos agora, que tem a ver com administração eficiente, com organização. Qual é o texto? Lucas 14, 28 ao 30. É sobre organização. Então preste atenção no exemplo que eu vou dar. O que o texto diz, nós não podemos forçar uma interpretação, mas respeitar o contexto, porque texto sem contexto é um pretexto. Aprendemos isso, hermenêutica, não é? Princípios de hermenêutica. Por exemplo, se eu disser agora para todos que estão aqui nessa tarde: meus queridos irmãos, Jesus disse: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém, irmãos? Quem que não dá um amém numa palavra dessa, irmãos? E é bíblico, não é? Só que a parte B de João 15:7, sabe o que diz a parte A? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, contexto imediato, e indo para a Bíblia toda, porque a Bíblia interpreta a si própria, a si mesma. Quando ela se cala, nós nos calamos também. Onde ela não tem voz, nós não temos ouvidos, né? Tudo isso é muito importante. Então, qual é o contexto aqui? O contexto é, Jesus está falando do custo de segui-lo. Renúncia. Mas nós podemos extrair um princípio dali. O texto diz o seguinte: qual de vós, qual o homem, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer as contas, para ver se tem como começar e terminar esse projeto? Para não acontecer de começar e não ter como terminar. Ora, o que Jesus está ensinando ali? Põe no papel. Planejamento, organização. Não é isso que nós temos nesse texto? Então, esse texto está na página dos irmãos 53, na parte do segundo pé do tripé ali, administração eficiente, porque o texto fala sobre administração, o texto fala sobre organização. Agora, o final ali, a última frase onde nós vamos concluir,
porque a educação cristã começa em casa, eu vou dizer algo a respeito disso e vou concluir dando um exemplo de Lucas 14, 28, mas falta uma parte do tripé. A parte do tripé que eu alistei ali, você pode ler agora, todos juntos, diga. Mais uma vez, bem forte, diga. Isso está onde aí no livro dos irmãos? Na página 54. Aí nós concluímos o conteúdo aqui, sem fazer a leitura completa, mas destacando o ponto principal. Você encontrou aí na página 54, visão educacional da liderança? Então, o tripé que está ali na tela para os irmãos é qualificação do corpo docente, também administração eficiente e, por último, visão educacional da... Por que eu posso falar desse último ponto de uma forma muito tranquila aqui? Porque nós estamos no CELPED, Seminário de Líderes e Professores de Escola Bíblica Dominical. E estamos nessa querida igreja, nesse ministério abençoado, realizando esse trabalho. Por quê? Porque a liderança dessa igreja tem isso no coração. Então eu posso falar com muita tranquilidade aqui, cada um que está aqui nessa tarde deve glorificar a Deus pela vida dos seus pastores, porque aqui existe visão educacional por parte da liderança. E uma coisa só prosperará numa igreja local se tiver apoio da liderança. Não é verdade, irmãos? Nada prosperará sem o apoio da liderança. Por isso, o sucesso de uma EBD está sustentada nesse tripé. E aí concluímos então. E lá no final do slide, nós vamos concluir nos próximos 5 minutos, nós temos até 5 para 5 e vamos usar esse tempo, nesses próximos 5 minutos, para dizer, primeiro concluir aquele slide, porque eu já mostrei para os irmãos as páginas todas aqui do conteúdo. À noite na plenária está resumido aí na apostila, mas nós temos um conteúdo muito rico para desenvolver em cima daquele conteúdo resumido. Por isso que você precisa sempre vir para um trabalho como esse, papel, caneta, disposto a fazer todas as anotações, porque há muito que se anotar. Ali no final do slide está que a educação cristã começa em casa. Eu disse ali para os professores dos adolescentes o seguinte, veja se os irmãos compartilham com isso. Eu disse a eles, quem é o adolescente que respeita professor na escola? E eu respondi, o mesmo que respeita os pais em casa. É verdade ou não é, irmãos? Quem são os adolescentes que desrespeitam o diácono na igreja? Desrespeita todo tipo de liderança. O mesmo que desrespeita os pais em casa. Não é verdade? Porque tudo que acontece na sociedade é o simples reflexo do que acontece no lar. Por isso, o inimigo das nossas almas tem um projeto para a destruição das famílias. Eu ando esse Brasil todo, irmãos, uma porção de países, e nos intervalos das ministrações as pessoas nos dizem assim, seja encontro de casais, conferência de família, escola bíblica de obreiros, pastor Aguinaldo, vê o que está acontecendo com as leis do Brasil, olha o investimento forte na área da família, contra o casamento, eu vou ouvindo. Quando chega a minha hora de falar, eu digo, companheiros, eu não estranho nada disso, porque a nossa Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno veio roubar, matar e, respeitando o contexto de João 10:10, mas o princípio é esse mesmo, veio roubar, matar e destruir. Só que daí eu concluo sempre da seguinte maneira, eu olho para eles e digo assim, mas companheiros, Jesus ainda tem uma igreja na terra, e essa igreja é sal e luz, e continua proclamando que família é projeto de Deus, é um tesouro que deve ser preservado. Onde entra gestão, onde entra EBD, onde entra liderança em tudo isso? Uma boa parcela de pessoas que lidamos nas nossas classes de EBD não tem lar estruturado. Não digo todos, porque há quem tem, mas uma boa parcela, das mais diversas faixas etárias. Elas buscam socorro onde? Na igreja. Então há uma sobrecarga para nós que estamos envolvidos com a área do ensino, porque nós acabamos precisando ter que fazer o papel de igreja e o papel de família, de pai, de mãe. E é uma sobrecarga, como existe essa defasagem na sociedade, nos lares, e por isso eu coloquei aquela frase ali, a educação cristã começa em casa, isso vem para a igreja.
E cada uma tem um papel. A igreja é importante como um lar espiritual, a escola secular é importante na área da educação, mas, por exemplo, o dever de criar filhos foi, é e sempre será dos pais, e a prestação de contas. Agora, irmãos, eu digo isso é claro, existe uma sobrecarga, mas eu preciso dizer uma outra coisa, o que é? Que, por mais difícil que seja, por mais que sejam os desafios, nunca nós podemos nos esquecer que Deus tem dado a oportunidade de nós exercermos uma influência positiva na vida das pessoas, através da nossa liderança. O que nós estamos realizando vai marcar fortemente a vida das pessoas, independente da faixa etária, não só nesse período, mas para a vida toda, e em muitos casos para a eternidade toda. Portanto, eu quero deixar para todos os professores, professoras, líderes que nós temos aqui nessa tarde, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nunca esqueça essa palavra. Eu sempre fui pastor supervisor lá em Campinas, sempre pastoreei setores. E uma das funções de um pastor supervisor, uma das funções é remanejar companheiros e empossar companheiros nas igrejas. Uma vez, eu empossei um companheiro na sua primeira igreja. O primeiro encontro que eu tive com ele, ele disse assim para mim: pastor Aguinaldo, se eu soubesse que tinha tanto problema, eu não tinha aceitado. Eu olhei bem para ele e disse assim: meu amigo, se não tivesse problema, não precisava de você lá. Então existem os problemas, os desafios, mas o que estamos fazendo é glorioso, impactando a vida das pessoas. Nós estamos terminando esses minutinhos, e uma outra experiência. Uma vez eu estava em uma das igrejas que estava dentro da minha responsabilidade, dentro do setor, e foi dada a oportunidade para um companheiro. E o companheiro, talvez num mau dia, porque é um bom companheiro, mas talvez estava num mau dia, ele fez uso da palavra só dizendo da dificuldade de ser pastor. Irmãos, está difícil. Irmãos, não é fácil, irmãos isso, irmãos isso. Eu comecei a ficar agoniado, quem me conhece ali atrás, né, só dá uma passadinha na mão do cabelo assim, eu já estava, né, porque é difícil tudo, mas se eu como líder chego para você, dando um exemplo geral, né, irmãos, está difícil, o que é que eu vou esperar dos liderados, se eu estou assim, né? Bom, ele terminou a fala, eu assumi o microfone e disse assim, como pastor supervisor, eu disse: o nosso companheiro trouxe a sua palavra aqui, Deus abençoe, e o nosso companheiro disse aqui da dificuldade, tudo. Eu queria falar para a igreja, apesar que a dificuldade é real, existe, queria falar a parte gloriosa desse chamado. E aí eu dei um exemplo, eu falei: irmãos, que dinheiro na terra paga um casal que está para separar, procura o pastor por consideração e diz: olha, pastor, não importa o que o pastor falar, nós decidimos separar, só viemos aqui comunicar. E o pastor orando em espírito. Quando chega a hora do pastor falar, ele tem a palavra certa, da maneira certa, no momento certo. E a hora que ele começa a falar, as lágrimas começam a cair. Eu não digo que todo caso acontece isso, porque até Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Na nossa geração passada, quando algo se quebrava, consertava. Essa geração tudo joga fora, não é? Mas Deus usa os pastores. As lágrimas caem quando o pastor termina de falar e diz: e aí, irmãos, a questão da separação? Que separação, pastor? Vai ter separação? Não. Aí chega domingo à noite, o pastor está aqui na frente e olha na nave da igreja, o casal junto, sentado, glorificando a Deus. Que dinheiro na terra pague isso? E é isso que nós estamos fazendo na obra de Deus. E eu concluo agora então com o Lucas 14, 28, que nós acabamos de mencionar. Os irmãos guardaram o texto? Amém? Então eu concluo dizendo apenas isto. Nós estávamos agora ali na faculdade de Anhanguera e Deus tem me dado a oportunidade de algumas vezes estar em universidades ministrando também sobre ciência, fé, falando que nunca vai haver choque entre ciência e fé quando cumprir esses dois pré-requisitos. Quais são? Primeiro, a ciência tem que ser bem fundamentada e a Bíblia tem que ser corretamente interpretada. Então, quando a ciência é bem fundamentada, e nem sempre é, e quando a Bíblia é corretamente interpretada, e nem sempre é, não vai ter choque, porque a ciência trata com a natureza, e o autor do livro da natureza é o Criador, os céus manifestam a glória de Deus. Então não tem nenhum choque com esse livro aqui, é do mesmo autor, né? Mas, aqui eu concluo, é com esse testemunho. Uma vez em uma universidade,
ambiente de ateísmo, de zombaria, um aluno levantou a mão e, para zombar, disse assim: posso fazer uma consideração? Pois não. E imaginávamos uma consideração dentro do que estava sendo ali abordado. Mas ele, para zombar, disse assim: o que eu queria falar é que teu Jesus era tão pobre que quando morreu nem sepultura tinha, tiveram que emprestar uma para ele. Não é não, professor? Todo mundo caiu na risada. A zombaria estava funcionando perfeitamente. Esse era o foco. Queridos professores de EBD que estão aqui, se prepare. E se um aluno na escola dominical te fizer uma pergunta e você não souber a resposta, não invente. Diga humildemente: eu vou anotar, eu vou pesquisar, e quando eu tiver uma resposta segura, eu te trago. Ninguém perde credibilidade por fazer isso. Perde credibilidade se inventar e depois o aluno descobrir que não é. Mas tem lugar que não tem volta, que a resposta tem que ser na hora. Alguém aqui acredita que nessas horas o Espírito Santo vem em socorro? Sabe qual foi a resposta dada para aquele jovem? Foi essa aqui: jovem, não foi questão financeira, você que pensa que é. Quando nós ministramos encontro de casais, nós usamos esse texto para falar sobre a área financeira e a importância de ter um controle do orçamento doméstico. Sabe o que ele disse? Não tem resposta, né? Está enrolando. Eu falei: não, aqui vai a resposta. O problema não foi questão financeira, é que tudo que Jesus ensinava, ele praticava. E aí eu deixei agora o link para a noite, o exemplo do Senhor Jesus, que é o link da noite, mas eu termino o testemunho só que linkado já com o da noite. Tudo que Jesus ensinava, ele, entendeu? Esse é o ponto inicial para a noite, por isso ele é o exemplo. Atente bem. Disse: Jesus ensinou que um homem, quando vai edificar uma torre, tem que sentar e pôr no papel. Ele que ensinou isso, fazer as contas, para ver se tem como começar e terminar o projeto. Então, jovem, o que aconteceu ali não foi questão financeira, foi questão do seguinte: quando Jesus percebeu que ia deixar a terra, ele foi fazer o que ele disse que tem que fazer. Ele disse que tem que sentar e fazer os cálculos. Então ele sentou e foi colocar no papel: compra ou não compra uma sepultura? Aí ele fez as contas todas e ele chegou na seguinte conclusão: não vou investir nesse negócio não, afinal de contas só vou usar por 3 dias, porque no terceiro dia ele ressuscitou e vive para sempre. Quantos glorificam a ele nessa tarde? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.